Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Um domingo abençoado para você. Exatamente são 10 horas. 10 horas. E estamos começando a nossa escola bíblica dominical. E hoje eu estou apanhando aqui. Graças a Deus estamos juntos. Glória a Deus. EBD é começando. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa contemplar o pedido do teu coração nesta manhã. Amém? Que o Senhor possa encher a tua vida de graça, de alegria, sabe? Que o Senhor possa abastecer dos teus celeiros nesta manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus estamos juntos. Mais um domingo abençoado, esse domingo todo especial, a gente está aqui do Rio de Janeiro, essa cidade linda, essa cidade maravilhosa, um calor, graças a Deus pelo calor aqui do Rio de Janeiro, porque lá em São Paulo estava frio, eu não sei como está agora, mas lá em São Paulo estava frio. A gente está aqui só para fazer essa ministração nesse domingo abençoado pelo Senhor. Quero agradecer aos irmãos que estão entrando aí, deixa eu ver. Agradecer aos irmãos que estão aí, que estão entrando, que Deus abençoe a vida de cada irmão, que Deus abençoe aonde você estiver, no seu local de trabalho, na sua casa, se preparando para ir para a sua igreja, sabe? O que você estiver fazendo, que o Senhor comece a abençoar a sua vida e te encher de graça em nome de Jesus. Ah, muito importante, um beijo pro meu marido. Marido, te amo, marido. Tô cheio de saudade de você, já tô chegando, amanhã eu tô chegando aí, marido. Te amo, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos falar com Deus? Graças a Tia Vani, que Deus abençoe. Vamos falar com Deus nesta manhã, nossa EBD abençoada, e eu creio que Deus vai estar falando conosco. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Te adoramos na beleza da tua santidade, porque tu és Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo teu agir. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo que tu és. Muito obrigado por esse momento de escola bíblica dominical, Senhor. Vai falando conosco em teu nome. Vai contemplando o pedido de cada coração nesse momento. Apresentamos diante de ti a tua igreja. Apresentamos diante de ti, Senhor, toda a membresia da nossa igreja. Apresentamos diante de ti, Senhor, homens e mulheres que estão agora com seus joelhos dobrados diante da tua face. Apresentamos diante de ti as nossas orações, as nossas petições. Apresentamos diante de ti o nosso país. Apresentamos diante de ti os nossos governantes. Colocamos diante de ti, Senhor, todos aqueles que se encontram agora num leito. Todos aqueles que se encontram agora necessitando de um socorro urgente. Senhor, nós te pedimos, vai ao encontro destas vidas neste momento. Também queremos te agradecer por podermos estar vivos e contemplarmos a luz do dia. Pai, agora nós colocamos diante de ti esse período de escola bíblica dominical. Fala conosco neste momento. Fala aos nossos corações. Revela aos teus filhos, Senhor, porque vamos estudar sobre paternidade. Vai falando e vai ministrando, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nessa manhã, a gente vai estar, irmã Luzimar, que Deus abençoe a sua vida, querida. Nessa manhã, a gente vai estar falando sobre paternidade. Dando continuidade a esse tema de paternidade. Um tema muito importante. Um tema onde o Senhor tem falado conosco. E paternidade, querido, tio Herculano, Deus abençoe, meu tio. Que Deus, tio Herculano, Deus abençoe a sua igreja. Paternidade, voltando aqui ao tema, é um tema muito importante. Os irmãos perdoem que eu tô circulando de lá para cá, de cá para lá, que hoje eu tô sozinha para poder fazer o ao vivo. Então, meu marido lindo, que tá sempre me auxiliando, ele infelizmente não pôde vir, mas ele tá me monitorando. Marido, vai vendo se o áudio tá saindo, tá bom, tá? Então vamos voltar aqui. Paternidade. Paternidade é um tema muito importante na nossa vida, na vida do cristão. E abre também uma visão espiritual muito grande, queridos. Porque eu confesso aos irmãos que quando falava assim paternidade,
eu vislumbrava apenas a paternidade divina, quando na realidade é muito mais do que isso. Quando a gente começa a estudar sobre paternidade, a gente começa a receber da parte de Deus não só uma revelação da sua área divina, mas também a gente começa a receber da parte de Deus um entendimento onde Deus começa a trabalhar em nossos corações, em nossos espíritos, na nossa alma. Muitas vezes o estudo de paternidade vai trazer para nós uma cura de um trauma que você pode ter acontecido lá no passado, ou você pode ter sido acometido já na sua fase adulta, não interessa. Curando feridas da alma, feridas do coração. Então você começa a compreender como é que Deus é bom quando nos deu esse tema de paternidade. Como é que Deus vem falando à sua igreja. Paternidade é algo profético. Paternidade é algo que inclui família. Paternidade é algo que inclui igreja. Paternidade é algo que inclui vida. Paternidade inclui também submissão. E é sobre isso que a gente vai estar falando nesse domingo. Não existe paternidade divina sem submissão. Temos que estar 100% submissos ao Senhor. Eu não posso me relacionar. Eu não tenho como me relacionar. Eu não tenho como estar em Cristo e com Cristo se eu não estiver submisso à sua paternidade. Se eu não estiver submisso ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E não existe exemplo melhor para isso entre a relação do Deus Pai e Deus Filho. É algo magnífico. E nesse contexto bíblico que a gente vai estar estudando hoje, eu peguei um personagem muito importante nesse contexto, que é João Batista. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver paternidade, submissão e João Batista? João Batista foi um exemplo de submissão. Jesus é um exemplo de submissão à paternidade. E nós precisamos compreender isso para termos comunhão, para termos intimidade. Quando eu me submeto às vontades de Deus, ele começa a crescer e o meu eu começa a diminuir. E então eu consigo alcançar o sobrenatural da paternidade espiritual na minha vida. Quando eu alcanço, ô tia Leila, paz tia Leila, te amo. Quando eu alcanço esse sobrenatural dessa paternidade, quando Deus entra, quando eu concedo que Deus entre e me submeto às suas vontades, essa paternidade sobrenatural começa a trazer cura. Essa paternidade sobrenatural começa a trazer entendimento. Essa paternidade sobrenatural começa a trazer revelação. E essa paternidade sobrenatural começa a trabalhar no meu eu. Vamos entrar aqui? Vamos começar a falar? Então vem comigo. Quando olho para alguém que diz amar a Deus, preste muita atenção nisso, que isso é muito importante. Quando olho para alguém que diz amar a Deus, não confirmo esse amor através do poder que essa pessoa possui em realizar a sua vontade. Esse amor em fazer as coisas de Deus. Não enxergo esse amor em suas capacidades nem em seus dons. Mas quando alguém diz amar a Deus, eu vejo o amor real por Deus através de um ato de adoração. O amor real que você tem a Deus é através de um ato de adoração chamado submissão. Se você ama a Deus, você se submete às suas vontades. Isso é importante, querido. Muitas vezes dizemos que amamos a Deus, mas não conseguimos nos submeter às vontades dele. Deus é o Pai. Deus é o Pai. Se você realmente ama, o seu ato de adoração começa na submissão. Submissão a quê, Patrícia? Submissão ao propósito. Submissão aos seus irmãos em Cristo. Submissão na comprovação do serviço. Isso tudo está dentro de paternidade. Quando eu entro com a submissão a essa paternidade, eu entendo o propósito. Eu entendo a submissão aos meus irmãos na área ministerial.
Eu entendo o meu serviço na casa do Senhor e entendo também o serviço dentro da igreja, que é o meu lar. Tudo isso através da submissão. Veja bem, eu preciso me submeter à vontade do Senhor. Por quê? Porque é necessário. Sem submissão a Deus, eu me afasto. Você quer estar atraído? Você quer estar completamente dependente do Senhor? Se submeta ao Senhor. E a gente vai ver aqui 8 tópicos dessa submissão. Tendo Jesus como exemplo e tendo João Batista, os dois trabalhando juntos, a gente vai ver o exemplo de submissão e ver o quanto é precioso nos submetermos à vontade de Deus. E caso não dê pra gente terminar esses 8 tópicos hoje, não tem problema, querido. O próximo professor que for ministrar a lição, eu vou pedir para que ele dê continuidade a essa lição, a esses termos de submissão, porque isso é muito importante na paternidade. Você começa a ver Deus, a obra de Deus de uma outra forma. Você começa a receber da parte de Deus algo muito mais profundo. Então vamos passear agora. Primeiro item. Toda a intenção do coração. Intenção do coração. A gente sabe que a Bíblia vai dizer que do coração provém, né, a sede de todos os sentimentos. Então vamos ver isso agora primeiro. Toda a intenção do coração é provada quando o homem coloca-se diante da autoridade constituída. Como Jesus fez com João Batista. E o que mais me emociona nesse momento é ver o testemunho que Deus proferiu, Deus Pai profere para com Jesus. Não pela obra realizada. Veja bem, eu estou no início do ministério de Jesus. Aqui eu vou pedir para você, eu nem pedi para você abrir sua Bíblia, eu já fui comentando. Então abra sua Bíblia agora, lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 1, 2, 3, tá? Capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. É porque eu já fui fazendo o comentário antes de ler a passagem bíblica. Então vem comigo para que você possa compreender. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. A gente vai ler aqui para você, tá? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Ó, a gente está falando de submissão. Submissão. Vou repetir. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Você pode glorificar a Deus por isso? E vamos trabalhar nisso agora. Esse texto é muito conhecido por cada um de nós, mas esse texto traz uma profundidade incrível sobre submissão. Jesus não tinha iniciado o seu ministério ainda. Jesus ainda não tinha iniciado, ele completa 30 anos e o primeiro ato antes de iniciar seu ministério é justamente ir até João Batista para ser batizado. Quando Jesus chega até lá no Jordão para ser batizado por João Batista, você já conhece essa história, mas eu faço agora um retrospecto dela para que você possa compreender essa submissão. Quando Jesus chega no Jordão para ser batizado por João Batista vê aquele que ele não é digno sequer de desatar as suas alparcas. Você vai ler isso na passagem. Aquele que vai separar o trigo, né? O joio e o trigo. Então João se declara e diz: Eu não sou digno de te batizar, mas eu que tenho que ser batizado por ti. Mas existia uma ordem
paterna, uma ordem paterna de Deus Pai, para que aquilo fosse cumprido. E Jesus fala o que para João? Nesse momento, faça como está escrito, porque eu estou me submetendo à vontade de meu Pai, que se faça como é que é? Que seja cumprido o que está descrito nas Escrituras. E o que está descrito nas Escrituras é que tu, João, batize a mim. É isso não está na Bíblia, mas isso é revelação. Eu sou o filho e o Pai me mandou até aqui ser sacrifício vivo. O Pai mandou que eu fosse o verbo que se fez carne. Eu estou submetido às vontades de meu Pai que está nos céus. Quando Jesus já começa a cumprir a primeira parte da ordem do Pai, logo aparece a pomba e vem uma voz dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. O que isso quer dizer, querido? Cada vez que eu me submeto à vontade de Deus, mais perto dele eu chego. Você compreende isso? Cada vez que eu me submeto à vontade do Senhor, eu ouço a sua voz. Deus não me deixa sozinho. E o Senhor, Ele nos acolhe. O Senhor, Ele nos coloca no colo. O Senhor, ele nos coloca em seus braços. E cada vez que nos submetemos à sua vontade, Deus revela, é isso mesmo. Deus fala, é desse jeito, meu filho. Deus fala, é nessa forma, meu servo. Simplesmente Deus estava dizendo aqui, é isso, foi para isso que eu mandei meu filho, porque nele eu me comprazo. Deus se compraza na nossa submissão. A igreja precisa estar sempre submetida à vontade de Deus. É paterno, é paternidade. Paternidade, você se colocar, se submeter à vontade do Pai, porque aí você ouve o Pai conversando contigo e te acolhendo. Você começa a ter intimidade. Você começa a compreender a vontade do Pai. Você começa a ser um com o Pai e a entender que sobre aquela submissão e sobre aquela vontade tem propósito. A Bíblia não mente. A Bíblia jamais iria dizer para você se submeter a Deus se não estivesse um propósito divino, querido. E o propósito divino para a sua igreja é que habitemos o céu. E sermos representantes do Senhor aqui na terra. Você começa a compreender essa paternidade. Essa paternidade não estava só apenas sobre Jesus, porque Jesus também é Deus Pai. Essa paternidade ainda está sobre nossas vidas. Aliás, ela não está sobre, ela está dentro. Submeter às vontades do nosso Deus dentro. Nessa manhã Deus quer falar para você: tu és meu filho amado em quem eu me comprazo. Submeta-se à vontade de Deus. Coloque-se diante da vontade de Deus. Se o Senhor colocou para você trabalhar no ministério, trabalhe no teu ministério com afinco. Não abandone o teu ministério. Sabe por quê? Jesus não abandonou o ministério dele. João Batista ainda tentou falar, mas eu é que careço ser batizado. E Jesus falou, não, existe uma submissão. Existe uma submissão. E se eu não der exemplo dessa submissão, João, a humanidade não vai entender essa paternidade. O próprio Jesus dizendo, necessário nos submetermos à vontade do Senhor. Se submeta à vontade de Deus, deixa Deus fazer, deixa Deus agir, deixa Deus te levar onde Ele tiver que te levar. Será que quando você saiu de casa, você perguntou se era a vontade de Deus? Será que quando você foi fazer algo nessa manhã ou durante os seus dias, você tem perguntado, Senhor, é da tua vontade? Se submeta à vontade dele, porque tem propósito na submissão ao Senhor. Vamos continuar, senão eu não consigo entrar no tópico 2. Vamos para o tópico 2. Mais um exemplo de submissão. Eu vou sempre estar enfocando, querido, esse exemplo de submissão à paternidade divina. Eu vou estar sempre usando esses personagens. Pai, Jesus, pelo menos nesse domingo, tá? A gente vai estar usando Pai, Jesus, João Batista. Por quê? João Batista é como se fosse cada um de nós, igreja, tá? Pai, Deus Pai, Todo-Poderoso, que deu como primícia o seu único filho. E Jesus, cumprindo essa submissão, nos ensinando
como é importante estarmos submissos à vontade de Deus, porque Ele e o Pai são um, então a gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender essa paternidade. João viu, João percebeu isso. João falou, eu não posso mais pré-questionar, eu vou batizar, porque essa é a vontade do Pai, porque esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eu, João, estou aqui porque eu também fui gerado, eu fui criado para que todo esse cenário profético fosse cumprido. Deus escolheu João Batista para batizar Jesus. João Batista também estava debaixo de uma submissão divina. Querido, Deus escolheu você para esse propósito que ele botou na tua mão. Não saia debaixo do propósito. Fica nesse propósito de paternidade. Fica submetido à vontade de Deus, porque Deus tem profundidade na tua vida, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Tópico 2. Tópico 2 agora. Abra sua Bíblia, lá no livro de Marcos, capítulo 11. Livro de Marcos, capítulo 11, verso 27 ao 33, tá? Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, do 27 ao 33. Vamos juntos. Jennifer, minha enfermeira maravilhosa, beijos. Tô com saudade de você. Já tô com saudade. Te vi ontem, já tô com saudade. No final da EBD, vou estar falando pros irmãos sobre o evento social que teve ontem lá na igreja. Estão achando meu cabelo bonito? Ficou bonito, né, meu cabelo? Mas no final eu conto, porque quando eu cheguei aqui no Rio não tava assim não, querido. Tava brabo aqui. A coisa, o rebelde, Israel tava brabo. Mas agora Israel já se converteu em nome de Jesus. A gente vai falar disso no final, tá? Vamos lá, tópico 2. Mais um exemplo de submissão. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, do 27 ao 33. Diz assim: e tornaram a Jerusalém. Mais uma vez eu tô falando de Jesus. Ó, focando Jesus. E essa passagem é linda. E eu vi a submissão do Senhor aí. E tornaram a Jerusalém. Então, tô falando de Jesus e discípulos, tá? E andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e escribas e anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo lhe disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. Ó João de novo, o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, falavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não cretes? Cretes. Se porém dissermos dos homens, tememos o povo. Porque todos sustentavam que João Batista verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu não vos direi com que autoridade eu faço tais coisas. Vamos entender aqui esse contexto maravilhoso. A gente está falando sobre submissão, não é verdade? E por que eu trouxe essa passagem bíblica? Essa passagem bíblica relata algo lindo da parte de Deus. Mas o que mencionava ainda mais é que os sacerdotes e escribas e anciãos, agora eu já passei da fase de Jesus do batismo, porque Jesus é batizado, depois ele é levado ao deserto, depois ele é tentado no deserto, e depois ele começa a fazer discípulos e começa o seu ministério. Então aqui, escribas, anciãos, fariseus começam a interrogar Jesus com que autoridade ele fazia tais coisas. Eu tô sobre... O que foi falado lá no início? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando você se submete à vontade de Deus, Deus te dá autoridade espiritual para cumprir o seu propósito. Só que, para que eu possa ver que aquela autoridade veio da parte de Deus, meus olhos espirituais precisam estar abertos. Eu tenho escribas, eu tenho fariseus, eu tenho anciãos, eu tenho saduceus, eu tenho religiosos que não compreendiam essa revelação divina. Então, Jesus começa a falar com uma autoridade que eles não entendiam.
o seu conhecimento humano, a sua religiosidade não conseguia entender que a autoridade sobrenatural é aquela. E isso muitas vezes acontece na vida do crente. Deus está te colocando, Deus colocou em cada um de nós autoridade para pisar a cabeça do diabo. Deus colocou em cada um de nós uma autoridade sobrenatural para dizer pro diabo para ele bater e retirar em nome de Jesus. Porque essa autoridade vem pelo nome de Jesus. Querido, você tem que sujeitar a Deus e não se sujeitar ao diabo. E não se sujeitar à vontade, às suas próprias vontades. Temos que nos sujeitar somente a Deus. Afasta essa frustração, afasta essa morbidão, afasta de ti isso, porque Deus não está nisso. Deus te fez para reinar e pisa nessas adversidades. Você tem autoridade de Deus para isso. Você tem autoridade de Deus para dizer, eu já venci em nome de Jesus. Você tem autoridade de Deus para dizer, desânimo, sai em nome de Jesus. Você tem autoridade de Deus para dizer, nessa prova eu já sou mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque o diabo, como esses anciãos, vão sempre querer te interrogar. Eles não vão compreender de onde vem a tua paz. Eles não vão compreender de onde vem a tua alegria. Eles não vão compreender de onde vem esse ímpeto do Espírito Santo para pregar com autoridade e expulsar demônios com autoridade. Eles vão sempre querer te interrogar. Aquele colega do teu trabalho vai sempre querer te interrogar pela paz que você carrega, pelo sucesso que Deus colocou na tua mão. Ele vai sempre querer ver, vai sempre tentar te humilhar e não vai conseguir, porque Deus é contigo. Por quê? Mas ele vai ser, que autoridade é essa? E aí, eis a questão. Jesus chega para eles e pergunta. Vocês querem saber de onde vem minha autoridade? Se vocês me responderem o que eu vou perguntar, eu respondo de onde ela vem. Mas Jesus já sabia que eles não conseguiriam responder, porque a religiosidade deles não permitia que eles vissem que ele estava submetido a uma vontade divina. Aí a importância de você tirar o teu eu e deixar Deus entrar. Quando Deus entra, você consegue entender a profundidade de Deus. Você consegue dizer, Deus está nesse negócio. Você consegue ver o agir de Deus. Você consegue compreender que Jesus está falando nesse momento para você ficar calado, ou que Jesus está falando nesse momento para você pregar, ou que Jesus está falando nesse momento para você impor as mãos, ou que Jesus está falando nesse momento só para você orar, ou que Jesus está falando nesse momento só para você observar. Você começa a se tornar íntimo. Por quê? Porque você agora está sob uma submissão espiritual, uma paternidade. A questão toda daqueles anciãos não era o que Jesus falava. Naquele momento, o X da questão não era o que Jesus falava. O X da questão é saber de onde vem essa autoridade. Somente através da intimidade, da vivência diária com uma pessoa, nós podemos conhecê-la. E muitas vezes, até nossas palavras e nossos gestos ficam semelhantes às daquela pessoa. Eles não conseguiram compreender de onde vinha aquela autoridade de Jesus, simplesmente porque aqueles escribas, fariseus, anciãos, não conheciam a Deus. Você entendeu isso? Se eles conhecessem a Deus, eles saberiam que aquele Jesus que estava falando, falava como o Eterno, o mesmo Deus que falou com Moisés, era o mesmo Deus que falou com Abraão, era a mesma forma de falar. Deus é imutável. Deus não fala uma coisa hoje e fala outra amanhã. Não, Deus é imutável. Eles não sabiam de onde vinha aquela autoridade, porque eles também eles não aceitavam estar submetidos a uma autoridade que vem da parte de Deus. A religiosidade cria suas próprias regras. Ela não compreende que existe uma paternidade muito mais profunda. Ela não compreende que existe algo de Deus muito mais profundo. Então, o X da questão era de onde vem essa paternidade. Não existia um relacionamento. Aí eu consigo entender, poxa, se eram fariseus, se eram escribas, se eram saduceus, anciãos, homens conhecedores da lei, então eles conheciam a letra, eles não conheciam o espírito.
Porque senão saberiam que aquela autoridade vinha da parte de Deus. Quantas vezes Deus usa o pastor da igreja para falar? Quantas vezes Deus usa os profetas para falar? Quantas vezes Deus usa ministros para falar? E você não compreende que quem está falando é o próprio Deus para você e você diz, mas Deus não está falando comigo. Querido, comece a ter intimidade. Submissão traz intimidade. Quando eu dou espaço para Deus, eu me submeto à vontade de Deus, eu começo a gerar relacionamento íntimo. Não adianta você ser pleno conhecedor da letra, se você não tiver intimidade com o Espírito. Aqueles homens tão conhecedores da lei, não conheciam o Espírito da lei, porque não tinham intimidade com ele. Como é que Nicodemos teve uma nova visão? Nicodemos buscou intimidade. Vamos sentar para conversar. Me explica isso. Eu quero, pai, quantas vezes um filho senta com um pai? Eu achei lindo essa semana o Miguel estava todo feliz essa semana que foi sair com o pastor Tadeu para irem os dois ao cinema. Isso gera intimidade, filho saindo com o pai. Senta aqui, vamos conversar. Eu tô com dúvida nisso aqui. Pai, me explica isso daqui. Quantas vezes você sentou com Jesus para pedir para ele explicação? Senhor, fala comigo de novo. Senhor, eu preciso que tu abra os meus olhos. Pai, eu preciso entender por que eu tô errado. Por que eu tenho que mudar. E ele vai te explicar. Ele vai conversar. Com certeza. Por quê? Porque Deus gosta de intimidade com ele. Eu me submeto. E aí Deus fala, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Por quê? Porque ele fala como eu. A intimidade é tanta, a genética espiritual é tanta, que ele fala como eu. Eu lembro que muitas vezes as pessoas ligavam, quando a minha mãe ainda estava viva, né? As pessoas ligavam para... Quando tinha telefone, tá, irmãos? Depois veio o celular, mas quando tinha um telefone fixo, as pessoas ligavam para nossa casa e muitas vezes quando eu atendia e falava assim, eu posso falar com a pastora, então posso falar com a irmã Ana, as pessoas confundiam a minha voz com a voz dela pelo telefone, porque achavam que era muito parecido, né? E alguns gestos as pessoas ainda achavam que era muito parecida a voz ou confunde. É esse tipo de relacionamento que eu tô querendo passar para você tá compreendendo agora? Ao ponto das pessoas olharem para você e dizer, eu vejo Deus falando. Você tá compreendendo? Essa intimidade? As pessoas olharem para você e falam, Deus está falando. Você fechar os olhos e conseguir ver esse cenário de escribas, fariseus, anciãos e saduceus questionando Jesus sobre aquela autoridade, Jesus dizendo, eles não te conhecem no íntimo, senão eles saberiam que eu estou falando pelo Espírito, e eles saberiam que é o Eterno que está me usando para entregar esse recado. Necessário nos submetermos à vontade de Deus para entrarmos em intimidade, submissão na paternidade. O Pai abre essa porta para a gente de intimidade. O Pai disponibiliza essa intimidade. A gente só basta tomar posse. Toma posse disso em nome de Jesus. A solidão não é para o crente. Tô logo falando para você, não sei porquê, mas tô logo falando. A solidão não é para o crente. Deus tem propósito, coloca diante de Deus. Deus tem propósito, coloca diante de Deus. Esse momento teu de frustração, de morbidão, de decepção, são coisas que acontecem na vida porque estamos nesse mundo e somos sujeitos a isso. Mas a paternidade de Deus te dá ânimo e te levanta. Pisa nisso tudo, porque Deus te deu autoridade. Sabe por quê? Porque muitos vão pré-questionar você, querendo saber de onde vem essa paz, de onde vem essa alegria, de onde vem essa autoridade do Espírito, porque eles não conhecem. Não conhecem que a tua força está no Senhor. E o diabo sabe disso, que você é uma potência nas mãos de Deus e vai tentar te tirar dessa bênção. Vamos continuar aqui. O que a gente acabou de ler a passagem bíblica foi... Peraí que correu aqui no computador.
Parte 2, Marcos 11, de 23 a 27. Vamos lá na parte 3 agora. Vamos quando João se submete também, Jesus se submete também à vontade do Senhor. Então veio João Batista, parte de João Batista eu já falei. Entendi, cheguei aqui. Pronto. Parte 3. Depois que é tentado pelo diabo no deserto, Jesus soube que João estava preso e começa a pregar a mesma mensagem que João. Mais um exemplo de submissão. Eu estou dando exemplos bíblicos de Jesus cumprindo o seu propósito dentro da paternidade divina, se submetendo às vontades do Senhor, e eu vou ficar repetindo isso, batendo isso até o final da aula, porque é importante você colocar isso no seu coração. Não é somente, é coração, é entrega, é decisão, é adoração, submeter à vontade do Senhor. Não tem pai, não tem filho, não tem marido, não tem ninguém que vai te impedir de submeter à vontade do Senhor. Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Por quê? Porque tu é filho amado. Entendeu? Você é filho amado. Vamos lá. Depois que é tentado pelo diabo no deserto, soube que João estava preso e começa a pregar a mesma mensagem que João. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, eu tô lá em Mateus, mais uma vez é o hábito de pedir pro meu marido ler, então, e eu entro logo depois do texto, peço perdão aos irmãos. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 12 ao 17. Vamos lá que eu vou dar um tempo para você. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 12 ao verso 17. Vamos lá. Encontrou aí? Mateus 4, do 12 ao 17. Agora vamos junto. Vamos lá. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que essa passagem bíblica tem a ver com submissão? E eu te explico. Isso aqui é lindo demais. Jesus é batizado por João. Jesus é levado ao deserto, é tentado no deserto, sai do deserto, começa a fazer seus discípulos, começa a pregar o evangelho, e nesse lapso temporal, João é preso e morto. Quando João é preso e morto, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele já está, ele volta para Galiléia, deixa Nazaré, volta para Galiléia e vai para Cafarnaum. Por quê? Existia uma ordem profética do livro de Isaías que isso ia acontecer. Que a terra de Zebulon e a terra de Naphtali iriam do mar, além do Jordão, seria a Galiléia das nações. Era necessário que Jesus estivesse na Galiléia das nações. Mas João morre. Aquele homem que me batizou morre. Aquele profeta, meu amigo, morreu. Mas existia uma ordem de submissão. Primeiro, Jesus, você vai para lá. Você vai pregar a palavra. Porque o povo que está lá precisa ver a luz. E se você continuar lendo a passagem bíblica, Jesus ele sofre pela morte de João, mas ele vai ver que a multidão começa a chegar. Então não dá tempo dele viver o seu luto. Não dá tempo dele infelizmente chorar o seu luto. Ele em obediência fala: Senhor, meu pai, João Batista morreu, mas eu preciso continuar.
o meu propósito. Eu preciso continuar obediente a esse propósito. Então ele começa a pregar o evangelho. O povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E aqueles que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Brilha-se a luz, brilha-se aquele farol. O evangelho é propagado, vidas são salvas, pessoas são curadas. Jesus começa a falar porque Isaías estava ardendo. A mensagem profética de Isaías, a ordem de Isaías está ardendo naquele momento. Não há prazo, não há tempo para chorar o luto. É preciso estar submetido à vontade de Deus para cumprir o propósito. Depois você chora o luto. Agora você vai ser a luz, porque tem povo em trevas. Agora você precisa pregar, porque tem povo precisando. Agora você precisa levar o evangelho. E Jesus faz isso. E se você continuar lendo a passagem bíblica, depois que ele cumpre todo esse ciclo, só depois que ele cumpre todo esse ciclo é que ele volta para sofrer o luto de João. Você está vendo o que é submissão? Você está compreendendo o que é submissão, querido? A paternidade? Jesus está ensinando para a gente. Não há dor, não há sentimento maior que nós possamos passar acima da vontade de Deus. Absolutamente nada está acima da vontade de Deus. Mas, Paty, isso é muito sério, isso é profundo. Independente de qualquer coisa. Jesus traz aqui o exemplo de submissão no luto. Exemplo de submissão à ordem de Deus no luto. Se você ler a passagem bíblica, você vai compreender todos os seus detalhes. Ele não pode parar para chorar o luto de João, porque a multidão estava chegando. Necessário é compreendermos que primeiro é a vontade de Deus que prevalece sempre sobre nossas vidas. Obrigada, marido. Submissão é entender que a vontade de Deus prevalece sobre nós. Você está compreendendo isso? Vontade de Deus prevalece em tudo. Acabou. Depois que você cumpre aquele propósito, agora sim Jesus vai chorar. Porque depois a Bíblia vai dizer que ele se recolheu. Nunca foi Jesus pregando, e aí as pessoas achavam, as pessoas achavam, muitos achavam, você vai ver na Bíblia também, dizendo que Jesus pregava como João, que Jesus falava como João. Mas eu vou te dizer uma coisa, nunca foi Jesus pregando ou falando sobre João, sempre foi João falando sobre ele, porque João tinha intimidade a ponto de estar parecido com ele. Por isso que achavam semelhantes. Semelhança. Por isso que te acham sobrenatural. Por isso que dizem que você tem algo especial. Que sente algo bom que vem de você. Sabe por quê? Porque você é semelhante a ele. A ele. Lembra que eu falei? Submissão me traz intimidade. Intimidade me traz semelhança. Eu preciso ser semelhante ao Pai. Semelhante. Nas mínimas coisas. Nunca foi Jesus pregando como João Batista, o que eu acabei de falar. Mas sempre foi João Batista pregando o arrependimento com submissão ao Deus Pai Todo-Poderoso. Porque a Bíblia vai dizer, você vai ver que Jesus começa a também falar como João, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Na realidade, não era Jesus falando como João. Na realidade, foi Jesus que mandou João falar isso antes. Antes. Você vai clamar no deserto e você vai dizer, arrependei-vos, vós. Vai pro deserto e clama lá no deserto que eu tô te mandando. E agora eu vou confirmar, sabe por quê? Porque João é filho amado. E ele pregou da forma que eu falei. João ministrou da forma que eu disse para ele que tinha que ministrar. João cumpriu o propósito pelo qual ele foi ordenado com submissão. E é por isso que eu vou ministrar sobre vós as mesmas palavras que eu tinha falado para que João ministrasse antes. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nunca foi João sobre João, sempre foi sobre Cristo. Submissão. João já trazia sobre submissão. Sempre
foi o pai ordenando absolutamente tudo como deveria ser feito e como tem que ser feito. E hoje, muitas vezes, e isso é o que muito nos entristece, muitas vezes filhos do Deus Altíssimo, muitas vezes servos do Senhor, querem discutir com Deus o cumprimento da sua vontade. Ou querem criar desculpas para não fazer aquilo que Deus determinou para que fosse feito. Querido, simplesmente se submeta. Se Deus colocou um talento na tua mão, faça-o. Se você não for fazer, querido, não negligencie. Não negligencie. Porque João, mesmo diante da morte, ele não negligenciou essa submissão. Jesus, mesmo diante da morte, não negligenciou essa submissão. Não negligencie o seu chamado. Nas mínimas coisas, prestem atenção, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença na nossa adoração. Submissão é adoração. Submissão é adoração. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, abre lá, Mateus 17, do verso 10 ao verso 13. Vamos ler outra passagem bíblica agora. Mateus 17, do verso 10 ao verso 13. Vamos juntos. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que tinha falado. Jesus, mais uma vez, está querendo dizer o quê? Jesus reconhece o ministério de João, afirmando a missão de João na terra. Está no momento de o Senhor quer reconhecer o teu ministério, querido, se submeta à vontade de Deus. Assim como João está escrito até hoje na palavra do Senhor, mudando gerações, a sua história foi confirmada com Deus. Deus quer confirmar a tua história. Deus quer confirmar o teu legado. Deus quer confirmar a obra que Ele colocou nas tuas mãos. Deus quer confirmar essa missão que Ele colocou nas tuas mãos. Se submeta à vontade de Deus. Se submeta à vontade do Senhor. É momento de Deus colocou na tua mão, Ele está querendo confirmar. Não negligencie o que Deus colocou na tua mão. Não diga, hoje eu não posso ir. Hoje eu não vou. Quando na verdade você sabe que você tem um chamado, querido. Você sabe que você tem um chamado. Pode ser um chamado para limpar o vidro da igreja, mas é teu chamado. Você não sabe qual é o propósito de Deus para isso. Quantas vezes João estava com o seu coração já temeroso naquela prisão? Você pode dizer quantas vezes? Só por revelação, querido. Você acha que ele ficou naquela prisão esperando o seu dia da morte chegar e ele estava tranquilo? Não. Porque eu vou te dizer por quê. Porque se você for ler a passagem bíblica, ele vai chegar pros discípulos dele. Os discípulos dele vão lá ao encontro de Jesus e vai falar assim: olha, João pediu para perguntar o seguinte: se tu és aquele que as escrituras estão falando. João pediu para saber se tu és aquele que é o que vem em nome do Senhor. E Jesus responde o que para ele? Vai e avisa para João que os coxos andam, que os cegos veem, que os mudos falam. Sabe por quê? Porque João sabia, eu vou morrer, mas eu preciso ter a confirmação da promessa. E o Deus que eu tenho intimidade, o Deus que eu me submeti até hoje, não vai me deixar morrer sem a confirmação dessa promessa. E João tem essa confirmação. Tá na hora de você se submeter ao Senhor para que você possa ter essa intimidade em ouvir Deus falando contigo face a face. É face a face, mas é agora, não pode ser para depois.
Para depois são as tuas coisas. O agora é para Deus. Entendeu a situação? O agora é para Deus. Para depois são as tuas coisas. Porque as coisas de Deus são para agora. São para já, nesse momento. Amém? Vamos lá. E eu tô sentindo que eu não vou conseguir finalizar tudo. Eu ainda tô no item 5. Vamos pro item 5 agora. Abre a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas 7, de 31 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 31 a 35. Mais um exemplo de submissão. Vamos lá. Lemos juntos. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocava-vos flauta e não dançastes, cantávamos lamentações e não chorastes. Porque veio João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizes: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O que eu quis dizer na submissão com essa passagem? Quando você se submete a Deus e olha a profundidade disso. Preste atenção nessa passagem bíblica, que ela também traz uma profundidade muito importante. Essa passagem bíblica, ela reconhece mais uma vez o ministério de João. E diz que a eficácia do ministério não é aquilo que se vê, mas aquilo que se é estabelecido. Entendeu? Vou repetir, como diz o nosso pastor, porque é didático. A eficácia do ministério não é o que se vê. Muitos viam João, olhando para João e diziam o quê? O que a passagem bíblica está dizendo: tem demônio. Muitos olhavam para Jesus e diziam: é um comilão, é um bebedor de vinho, se é amigo dos publicanos, é amigo dos pecadores. Mas o ministério não é a eficácia do ministério não é aquilo que se vê. A eficácia do ministério é aquilo que está estabelecido, que é estabelecido por Deus debaixo de uma submissão. Entendeu? Debaixo de uma submissão, se torna estabelecido, ou a eficácia do ministério é aquilo que é estabelecido debaixo de uma submissão. Quando você coloca a tua vida debaixo da submissão, da paternidade de Deus, Deus estabelece o propósito do teu ministério. Deus estabelece o propósito do teu ministério. Filhos reconhecem a paternidade e a capacidade geracional dessa paternidade. E a capacidade geracional que estava com João. A sabedoria é justificada através da sua geração. Está estabelecido. Se você colocou Deus em primeiro lugar, se você reconhece essa paternidade e você se submete a essa paternidade, teu ministério está estabelecido, querido. E esse estabelecido por Deus é geracional. Esse estabelecido por Deus vai para os filhos dos teus filhos, dos teus filhos. Existe uma bênção profética da parte de Deus para ser liberada na tua vida. Mas é necessário submissão dentro da paternidade divina. Amém? São 10h53. Ainda faltaram 3 tópicos muito importantes aqui, e eu vou pedir para depois o pastor Tadeu ele ministrar esses 3 tópicos de exemplo de submissão. Esses 3 tópicos vai estar falando, eu só vou deixar aqui um spoiler para você, né? Um desses tópicos diz a indignação do povo através do ministério de Jesus. Então eles começam a compreender do povo não, dos fariseus a esse ministério. E quando João envia os discípulos para indagar Jesus se és tu o que há de vir ou precisamos esperar um outro. A resposta que Jesus dá aos discípulos de João e que os discípulos entregam a João
eu creio que faz João pensar, valeu a pena. Valeu a pena estar sob uma submissão divina. Valeu a pena obedecer. Valeu a pena estar vivo até agora, porque realmente o meu ministério foi confirmado. O meu ministério foi estabelecido. Eu não fiquei à toa no deserto falando, arrependei-vos. Eu não fiquei à toa. Aquele arrependei-vos no deserto foi estabelecido. Foi estabelecido. Não poderia outro estar no deserto para batizar Jesus, a não ser João Batista. Porque João Batista já trazia profeticamente o que o Cordeiro de Deus iria confirmar no mundo. Esse é o spoiler do item de submissão. O outro spoiler que eu vou pedir, que depois o pastor Tadeu vai estar confirmando para vocês. A confirmação daquele que prepara o caminho. Quando eu estou submetido à vontade de Deus, Deus coloca sobre mim a honra de preparar o caminho para que a sua glória seja manifesta. E por último, quando Jesus, ele entende, quando João Batista, ele entende a glória que há de vir e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas isso aí eu não vou falar agora porque não vai dar tempo. Vou deixar para o pastor Tadeu ministrar esses 3 últimos tópicos dessa lição aqui sobre submissão à paternidade, em conjunto com o tópico que ele vai ter que ministrar na próxima semana. Amém, queridos? Ou se não for o pastor Tadeu, o professor de escola dominical que vou ministrar, eu vou pedir esse carinho ao professor que for ministrar. Caso o pastor Tadeu não possa ministrar, não tem problema. Nossos professores são uma bênção. Graças a Deus, essa equipe de professores de escola bíblica são uma bênção. E aquele que for ministrar, aquele que eu for pedir para ministrar, com certeza o Senhor vai estar falando e vai estar revelando aquilo que eu não pude passar para cada um de vós. Amém? Aqui a gente encerra, são 10 horas e 56 minutos, a gente está encerrando essa escola bíblica, porque nós ainda vamos orar, nós ainda vamos falar sobre nossas atividades semanais da igreja, a gente ainda tem que te dar mais alguns avisos, então eu encerro aqui essa primeira parte de submissão na paternidade. E lembre-se que isso é muito importante. Paternidade divina tem que ter submissão. Submissão é um ato de adoração. E eu vou repetir aquele último tópico aqui, porque esse tópico falou muito ao meu espírito, falou muito comigo, e é por isso que eu vou repetir para você. Reconhece mais uma vez que o ministério de João, amém, perdão, falar sobre isso. A eficácia do ministério não é aquilo que se vê, mas é aquilo que está estabelecido. E Deus estabeleceu algo profundo na tua vida. Toma posse dessa paternidade. Você não foi gerado pelo acaso. Você foi gerado com propósito. E com propósito para que seja estabelecido. Não é aquilo de um propósito que depois é esquecido. Não é. Você foi gerado com propósito para que fique estabelecido. Há quantos anos João já morreu? E o propósito pelo qual ele foi gerado subsiste até hoje. Por quê? Porque está estabelecido. Foi estabelecido por Deus uma graça sobre a tua vida. Foi estabelecido por Deus uma ordem ministerial sobre a tua vida. Toma posse e começa a utilizar, porque estabelecido já está por Deus. Se submeta à sua vontade. Faça aquilo que provém da parte de Deus. As nossas coisas são depois. As coisas de Deus são sempre primeiro. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Estamos finalizando essa escola bíblica dominical nesse momento. Quero pedir também nesse momento, agradecer a você que tem orado pelo nosso ministério, que tem ajudado o nosso ministério, nossos parceiros de oração, você que tem contribuído financeiramente com o nosso ministério, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a sua vida, com os seus dízimos, você tem ajudado com as suas ofertas, com as suas doações, muito obrigado. Deus seja louvado pela sua vida, querido, porque a igreja segue caminhando e a igreja necessita dessa sua ajuda, a igreja necessita desse seu acolhimento, a igreja necessita desse seu abraço, seja ele de maneira financeira, seja
seja ele de ordem de doação, seja ele em oração, muito obrigado. Você que quer contribuir com a nossa igreja, os dados bancários da igreja já estão aí, nossa agência, o nosso banco, você pode contribuir através do Pix, que o Senhor abençoe as suas finanças, que não falte absolutamente nada na sua casa, que não falte nada na sua vida, que o Senhor abençoe o seu trabalho em nome de Jesus. Muito obrigado em nome de Jesus, porque essa obra é do Senhor e tudo isso é para manter a casa do Senhor, para que o nome do Senhor seja propagado e glorificado. Não a nós, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pela sua vida, pela sua contribuição, pelos dízimos e pelas ofertas. Antes de orarmos, também gostaríamos de agradecer. Ontem teve ação social na igreja, foi uma benção. Muito obrigado para cada irmão que esteve presente. Muito obrigado para cada irmão que foi lá ajudar. Irmãos, muito obrigado. Jesus, muito obrigado pela vida na nossa igreja. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, meu cabelo parecia uma árvore. Eu tava com o cabelão assim, parecia uma árvore mesmo, irmão. Tô exagerando não, parecia uma árvore. Se você se colocasse, se jogasse aqui uma caneta, ninguém achava. Eu fui lá para ação social. Jesus abençoou. Ó o cabelinho da nega como é que tá. Ó como é que tá o corte do cabelinho da nega, porque a coisa tava feia. Deus abençoou. Fizemos lá exame de vista gratuitamente. Teve lá armação de óculos a partir de R$139, irmão. Foi muita bênção sendo derramada pelo Senhor. Deus abençoando. Tivemos psicólogas. Os irmãos foram abençoados. A psicóloga foi lá, atendeu. Teve atendimento de psicologia. Que bênção. Ainda mais nos tempos difíceis que estamos vivendo, queridos. Que Deus levantou psicólogos, homens e mulheres de Deus. Tem muita gente que acha, eu não vou a psicólogo não, que Deus não está nisso. Sai com esse pensamento torpe em nome de Jesus. Deus capacitou homens e mulheres, todos instruídos por Deus. Uma bênção a irmã que estava lá, a doutora que estava lá como psicóloga, doutora Sandra, muito obrigado em nome de Jesus. Todos os irmãos que auxiliaram, os irmãos lá da ótica, a médica que tratou da parte oftalmologia, muito obrigado em nome de Jesus, tá? Os irmãos que foram lá para cortar o cabelo, gente, que bênção. Eu não posso deixar de falar das pérolas da nossa igreja, tia Nelly, entendeu? Jennifer, as irmãs da enfermagem, tia Kátia que estava ali sentada. Gente, muito obrigada. Eu verifiquei minha glicose. Eu vi minha glicose, amados. Eu verifiquei a pressão e eu estava com a minha pressão alta e tive que sair correndo para tomar remédio da pressão. Querido, isso é bênção de Deus. Teve uma irmãzinha lá do lado que viu que que a situação dela realmente estava ruim e só Deus mesmo. E se não tivesse essa ação social, como é que se ia descobrir isso, queridos? Foi só Deus. Eu acho que naquele momento o pastor Tadeu pensou que se não tivesse vindo ninguém, mas só uma pessoa, em ter visto que só uma pessoa estava passando mal, já foi o suficiente para que aquela ação social tivesse valido a pena. E Deus abençoou de sobremaneira. Muito obrigada, nossos irmãos. Jennifer, as nossas irmãs da igreja, tia Nelly. O nome da outra irmã que eu esqueci, por favor, alguém coloca depois para me lembrar aí, por favor. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu fiquei assim, eu já amo a nossa igreja e agora eu tô mais apaixonada ainda pela nossa igreja. Amém? Também muito obrigado, queridos. Não esqueçam de levar a doação dos agasalhos. Eu trouxe um agasalho para doar. Não esqueça de levar a doação de agasalho, roupa de cama, o que você tiver para doar, em bom estado, tá, querido? É em bom estado. Não é aquilo que você vai jogar fora, não. Tia Kátia Monteiro, eu falei, pastor Tadeu, era a tia Kátia, a Jennifer, tia Nelly, e falta mais uma que eu tô esquecendo. Pastor, coloca aí, por favor, o nome. Então, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá? Não esqueça de levar sua doação, sua roupa de cama, casaco, o que você não estiver mais usando, mas tiver bom estado para levar, leva para doação em nome de Jesus, tá? Tamires, muito obrigada, Tamires, pela tia Gladys. Tia Gladys mediu minha temperatura e já me recebeu com um sorrisão. Muito obrigada, Tamires, tia Gladys, tia Mira, tia Kátia que estava comigo na cozinha, tá? É muita gente. Tio Jorge, tia Sandra, tio Robson,
todos os tios que estavam lá, todo mundo ajudando, Tamires, Daniele, e que mais? Vai botando aí, pastor Tadeu. Tia Kátia Salviano, eu já falei. Quem tá faltando mais? Quem tá faltando mais? Muita gente. Gente, foi muito bom. Foi muito bom. Daniele, eu já falei. Daniele também. Pastora Liliane, pastor Márcio, Caio, tava lá ajudando. Toda a igreja ajudando. Duda ajudando. Eu tô imitando o corte da Duda no cabelo. Samarinha, Johnny Cabeleireiro, o irmão Samuel. Ó, tô fazendo a lista de agradecimento. E se tiver faltando alguém, vai botando aí, querido. Vai botando aí em nome de Jesus, tá? Que mais? Já passamos todo mundo? Já agradecemos todo mundo? Muito obrigado por cada um de vocês. Muito obrigado por amar o ministério. Muito obrigado por amar Jesus, tá? Todas essas pessoas foram movidas pelo Espírito Santo. Toda a igreja, muito obrigado. Igreja Nova Jerusalém da Taquara, vocês são nota 1000. A gente não tem como agradecer a vida de vocês, tá? Não tem como agradecer vocês. Vocês são nota 1000. Obrigado pelo acolhimento, obrigado pelo carinho e muito obrigado também com o legado. O legado é muito importante. Muito obrigado em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecendo? Vamos falar com Deus nesse momento? Daqui a pouco tem culto, hein? 16h30 tem culto. Culto de louvor e adoração. Hoje eu vou estar no presencial. Hoje eu vou estar no presencial. Eu vou estar no presencial hoje. Só hoje, tá, irmãos? A gente vai estar lá louvando e adorando ao Senhor em nome de Jesus. Vamos levantar nossas mãos, vamos orar e vamos agradecer. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigada, Senhor, por esse domingo. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu agir. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor. Muito obrigado, porque são a causa de não sermos consumidos. Obrigado pelo evento que esteve ontem na nossa igreja. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela bolsa apostólica, pela fidelidade do teu povo. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Muito obrigado. Abençoa também a cada igreja, Senhor. Abençoa cada filho teu. Abençoa a membresia da nossa igreja, Senhor. Continua, Senhor, fazendo um crescimento muito grande com a nossa igreja. Senhor, também, Senhor, que vidas através da internet, vidas através do presencial, conheçam a Ti. Que o Seu nome seja propagado. Que o Seu evangelho seja cada vez mais propagado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, queremos nos colocar diante de Ti agora, em nome de Jesus, em submissão. Pai, tira também, te pedimos, tira o nosso eu. Tira as nossas vontades. Queremos reconhecer a tua glória, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que é, que era e que há de vir. Não a nós, Senhor, mas o teu nome toda glória. Queremos estar sempre diante de ti, Senhor, nos submetendo à tua vontade, porque existe, Senhor, uma promessa. Existe, oh, aleluia! Existe uma promessa, Deus. Existe algo sobrenatural, Senhor. Existe, Senhor, a confirmação, Senhor, em nossas vidas. Existe uma bênção sobre as nossas vidas. Existe uma marca que foi colocada em cada um de nós, que somos teus filhos. E isso, Senhor, o diabo não vai tirar. Isso, Senhor, a frustração não vai tirar. Isso, Senhor, Jesus, a decepção não vai tirar. O desânimo não vai tirar, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E estamos aqui para pisar toda a cabeça do diabo, porque tu nos deu autoridade para isso. Nós glorificamos e honramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Queremos agradecer ao Dudu, a Monique, pastor Herculano, muito obrigado também pelo carinho. Aos irmãos que estiveram lá, muito obrigado pelo carinho. Nós agradecemos a toda a igreja. E se eu esqueci de alguém, peço 1000 perdões, irmãos. Mas todos são amados diante de ti. Amém? E até domingo que vem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.